O esgoto sem tratamento está matando uma das lagoas mais bonitas do estado. Para tentar salvar Piratininga, moradores e ambientalistas fizeram um protesto contra o descaso das autoridades. O preto simbolizando o luto pela morte da lagoa foi a cor do protesto. Os moradores caminharam quase 1 quilômetro para protestar contra a falta de saneamento básico. À frente da passeata, 5 moradores vestidos de caveiras alertavam para os riscos de doenças como tifo, hepatite e cólera. O ator Cláudio Correia e Castro, que há 2 anos mora em Piratininga, participou do protesto. Ele confessa que veio atraído pela beleza do lugar e agora quer lutar pela volta do paraíso. Eu acho que é obrigação do morador vir defender a melhoria das condições. Isso aqui é um paraíso e ninguém percebe, meu Deus do céu. Isso é uma falta de visão. Um estudo realizado por ambientalistas revela que a lagoa de Piratininga está ameaçada de extinção. Em 3 anos, perdeu metade do espelho d'água e da profundidade. Está completamente poluída. Das 90 lagoas mais importantes do estado, 30 estão na mesma situação. Os principais inimigos são a especulação imobiliária, o esgoto despejado sem tratamento e os aterros ilegais. Nós temos 2 lagoas mortas, a Lagoa de Itaipu e a Lagoa de Piratininga, porque todo o esgoto de 80 mil habitantes é jogado in natura dentro dessas 2 lagoas. E dessas 2 lagoas, esse esgoto está indo para nossas praias. A resposta que nós temos das autoridades é que não é viável saneamento aqui na região, porque aqui só moram turistas e moradores de final de semana. E não é verdade. Nós somos milhares de moradores, pagamos nossos impostos e temos direito a saneamento básico. Poluição também é o problema de uma lagoa que está desaparecendo em Niterói. A lagoa de Piratininga, na região oceânica de Niterói, é cercada por belezas naturais. Aqui vivem espécies raras da fauna brasileira, mas a lagoa está ameaçada pelo assoreamento. Em alguns trechos, nem precisa barco para fazer a travessia. O que era água virou lama. Nós estamos a 1,5 km, a 2 quilômetros da margem, que era há 2 anos. E hoje nós estamos aqui andando no centro da Lagoa de Piratininga. A solução já deveria estar a caminho. Em outubro, a Serra abriu licitação para fazer a dragagem da lagoa. Uma empresa foi escolhida, mas a obra ainda não começou. Enquanto isso, os pescadores denunciam. A vida na lagoa está desaparecendo. Eu matava era 20, 30 quilos em um dia, 3 horas de rastro. Agora tem que amanhecer o dia para matar 1 quilo ou meio quilo. Vê se você vê pescador aí, ó. Lagoa morta, ó. Morta, morta. Funcionários da SEDAI em Niterói entram em greve contra a privatização dos serviços da companhia. Mas a mudança da administração ainda depende da justiça. A greve dos funcionários da SEDAI de Niterói é um protesto contra a decisão da prefeitura de privatizar a distribuição de água e o tratamento de esgotos da cidade. O consórcio vencedor da concorrência para explorar os serviços ganhou também na justiça o direito de começar a trabalhar. Mas desde ontem nenhum representante da SEDAI foi encontrado para receber a intimação. A empresa tenta ganhar tempo enquanto recorre à justiça. No meio da batalha judicial estão os mais de 60 mil moradores da região oceânica. Os condomínios de classe média têm ruas calçadas, mas por aqui não existe rede de esgoto. Sem tratamento, o esgoto da maioria das casas da região oceânica de Niterói é despejado na Lagoa de Piratininga, que é uma área de proteção ambiental. O mais curioso é que isso é proibido pela lei federal de crimes contra a natureza. Alguns moradores esperam há mais de 12 anos por uma solução. Nós estamos pedindo que venha a SEDAI, que venha o município. Nós queremos saneamento da região, na região oceânica, venha de onde vier. A água que eles consomem vem de poços e tem uma cor escura. Ela tem vindo muito barrenta. Ela chega na caixa e acumula aquela lama. A gente tem que fazer a manutenção, a limpeza da caixa todas as semanas, mas mesmo assim ela não fica clara. Para beber e para cozinhar eu tenho comprado água mineral. A construção de uma conexão entre a Lagoa de Piratininga e a praia divide a opinião de moradores e ambientalistas. Uns dizem que essa obra vai despoluir a lagoa. Quem é contra afirma que a ligação deve causar um grande desequilíbrio no meio ambiente. Na Lagoa de Piratininga, em Niterói, um casal de colhereiros. A ave está ameaçada de extinção e a lagoa também. A degradação é evidente
Em muitos pontos da margem, o assoreamento avança. Peixes e crustáceos sumiram e o nível da água baixou. A atual situação da lagoa de Piratininga é resultado de anos de despejo de esgoto sem tratamento aqui. Para tentar resolver o problema, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas pretende ligar esta lagoa ao mar e já começou a obra. Mais da metade do túnel já foi escavada. A ligação terá 600 metros de extensão. Mas a obra, que começou em setembro do ano passado, está parada há 4 meses. No local, em vez de operários, muitos insetos. Preocupados com as condições precárias da lagoa, moradores da região querem o reinício imediato da obra. Nós apanhávamos siri aqui praticamente com a mão, camarão, linguado. Essa lagoa é uma criação, um viveiro natural de peixes aqui da região. Neste domingo, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura esteve em Niterói. Para o CREA, o projeto pode causar um impacto ambiental na lagoa e também na praia de Piratininga. Se você não coletar o esgoto, e é possível com recursos muito menores você fazer a coleta e o tratamento desse esgoto, não vai melhorar em nada as condições da lagoa, porque você pode salinizar demais, matar a biodiversidade e não resolver a questão de forma definitiva. A gente tem que ter essas obras de coleta dos esgotos domésticos, a gente tem que parar de jogar esgoto doméstico na área, tem que parar com a erosão, né, com sedimentação caindo na lagoa, tem que fazer ordenamento territorial em torno da lagoa, né? Existe uma proposta de fazer um ordenamento em contrapartida à verticalização também da orla da lagoa, a criação de prédios. A gente é contrário a isso. O diretor de obras da Serra discorda. Segundo José Carlos Pinto, antes do início da obra, foram feitos vários estudos sobre o impacto ambiental. Essa laguna é uma laguna de água que tem que receber água do mar. Então essa entrada, fazendo um túnel, você cria uma entrada de água permanente, evitando aquele problema de ficar tirando areia. E isso vai fazer a troca, a revitalização de toda a lagoa. Quem depende da lagoa para viver está desanimado com a demora das obras. É o caso de Dona Maria, que há mais de 20 anos tem um restaurante no bairro. Segundo ela, nos últimos meses, quase nenhum cliente apareceu. Ficou cheio de lama, as pessoas que vêm lá de fora, de lá para cá, olha a lagoa está se acabando, só secando. Fica horrível, né? Já no Rio, quem foi à praia nos últimos dias ficou maravilhado com a cor do mar. O fenômeno... Denúncia de crime ambiental e má utilização de dinheiro público. Segundo biólogos, a lagoa de Piratininga, em Niterói, estaria secando porque as obras para recuperação estão incompletas. São cerca de 3 quilômetros quadrados de área, mas já foram muito mais. Nos últimos 10 anos, a lagoa de Piratininga, em Niterói, perdeu mais de 60% do espelho d'água. As margens estão avançando na água e já servem até de pasto para os animais, fruto do despejo de lixo e esgoto in natura. Segundo os membros do Conselho Gestor da Lagoa, a situação piora a cada ano. Essa água é um verdadeiro bolsão, tá, de fezes, de esgoto, tá, que fica a céu aberto, tá, à mercê dos moradores daqui da região oceânica de Niterói. Em março do ano passado, a Serla, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, concluiu obras orçadas em R$1.200.000 que deveriam melhorar as condições da lagoa. Só que para o Conselho Gestor, o dinheiro foi mal aplicado. Segundo eles, estavam previstas a dragagem deste canal que leva a água do mar para a lagoa, a troca de manilhas e a recuperação da comporta que manteria o nível da água. As obras terminaram há quase um ano, mas o equipamento até hoje não funciona. Nós queremos prestação de contas sobre esse dinheiro que foi gasto e mais a construção da comporta que estava dentro desse orçamento. De acordo com a Serla, as obras na Lagoa de Piratininga ainda não foram concluídas. Segundo ainda a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, há projetos previstos no orçamento de obras que ainda não começaram. Torneiras secas. Moradores de Curicica, em Jacarepaguá, pedem uma solução para a falta d'água. Há 3 meses não cai uma gota nas casas. Não sei o que eu vou fazer, né? Ligo para a cidade, ligo para um, ligo para outro e solução até agora nada. Exemplo de desrespeito ao meio ambiente. Todo o esgoto da região oceânica de Niterói é despejado nas lagoas do município. Esses são os assuntos do Globo Comunidade, que começa agora.
Bom dia. Vazamentos e transtornos para a população. A rede de água e esgoto do Rio é a mais antiga do país. A tubulação do centro foi instalada no século passado e parte dela nunca passou por uma reforma. Na Zona Sul a situação não é diferente. A última grande obra de manutenção do sistema de coletas de esgoto foi feita em 1989 e o resultado disso são vazamentos por toda parte. Maio deste ano, sexta-feira. A noite mal começa e o trânsito já está parado da Barra à Lagoa. A explicação para tanto congestionamento estava dentro deste buraco de 3 metros de profundidade. A tubulação de esgoto se rompeu próximo à Praça Sibelius, na Gávea, causando um grande vazamento. Em menos de um mês, novo problema na mesma tubulação. Só que dessa vez o cano furou na Avenida Bartolomeu Mitre e o esgoto vazou para o canal da Avenida Visconde de Albuquerque. A poluição chegou à Praia do Leblon. No último domingo, outro vazamento. Uma tubulação de 700 milímetros estourou no cruzamento da rua Mário Ribeiro com a Avenida Visconde de Albuquerque. A obra parou o trânsito na cidade. A SEDAI anunciou a liberação de 5 milhões de reais para a recuperação de toda a rede de água e esgoto da cidade. Mas quando é que a população vai ficar livre desses vazamentos? A gente conversa agora aqui no estúdio com o diretor de comercialização da SEDAI, Armando Costa Vieira Júnior. Quando os moradores do Rio vão poder se ver livres desses vazamentos? A gente pegou ali nessa reportagem exemplos bem próximos, especificamente na região do Leblon. Mas a gente sabe que os vazamentos acontecem em toda a cidade. Perfeito. A SEDAI tem, sob sua responsabilidade, 20 milhões de metros de rede entre água e esgoto para serem mantidas ao longo de todo o ano diuturnamente. E especificamente sobre o problema que houve na Praça Sibelius, esses são 2 tubos de recalque de esgoto que levam até ao emissário submarino, um de 600 milímetros e outro de 700 milímetros. O mais velho tem 25 anos, o mais novo 15 anos. Contudo, essa idade, para tubos dessa natureza, não podem ser considerados como tubos antigos. O grande problema que houve, que nós pudemos detectar desde o primeiro problema que nós enfrentamos, do primeiro vazamento que houve lá, nós vimos que o tubo estava com um problema de estresse, ou seja, a vibração que todo aquele trânsito que vem da Lagoa Barra gerou em cima do tubo, gerou problemas pontuais de arrebentamento. Mas quando construíram Lagoa Barra, por que não trocaram os tubos e botaram um tubo mais forte, mais resistentes ali? Na verdade, nós não, quando foi feita a obra da Lagoa Barra, para que nós pudéssemos não ter a necessidade de trocar esses tubos, colocando tubos mais grossos, de paredes mais espessas efetivamente, foi solicitado que fosse levantado o grade da estrada, de maneira que o tubo ficasse com um cobrimento maior. E mais distante dos carros? Mais distante dos carros, efetivamente. E com isso avaliou-se à época que não haveria necessidade de troca dessa rede. Contudo, ao longo do tempo, a gente viu que o estresse gerado no tubo foi o bastante para rompê-lo. A SEDAI, então, está providenciando e a partir no dia 3 de dezembro, dia 18 de dezembro, faremos 2 licitações, uma para reparar o tubo de 600 e outra para reparar o tubo de 700. Isso vai ser uma técnica chamada crack drill, que nós vamos passar um equipamento por dentro do tubo, que vai estourando o tubo aonde ele vai passando e vai puxando um novo tubo de mesmo diâmetro. Não vai precisar interromper a avenida? Então? Não vai precisar interromper a avenida. Nós teremos acessos de 100 em 100 metros, com isso não vamos causar nenhum transtorno ao trânsito. Bom, a gente está falando do Leblon especificamente, mas a gente sabe que outros pontos da cidade também têm problemas. A gente vai agora ouvir a reclamação dos moradores de uma rua em Jacarepaguá, que estão sem água há 3 meses. Esta é a rua Rodolfo Portugal, em Curicica, Jacarepaguá. Os moradores daqui estão sem água há 3 meses. Eles dizem que o problema começou há mais de 3 anos por causa da ferrugem na tubulação, que é muito antiga. A situação piorou e agora, neste lado da rua, ninguém tem água. Estamos aqui com Dona Maria Lourdes, ela mora aqui há 15 anos. Dona Maria Lourdes, como é que fica a situação de uma dona de casa sem água durante 3 meses? Desesperadora, a ponto de cometer até uma loucura. Como é que a senhora tem que fazer sem água? O que a senhora faz? Eu nem sei, sinceramente eu não sei o que eu vou fazer, né? Ligo para a SEDAI, ligo para um, ligo para outro e solução até agora nada. A gente está vendo aqui, quando a água cai, olha a cor, vem amarelada por causa da ferrugem e vocês têm que usar essa água para tudo. Tem que usar, né? E só cai à noite. Mesmo agora, se você ligar a bomba nesse momento não vai cair água, mesmo com a bomba ligada não cai. Isso já há 3 anos? Há 3 anos, agora há 3 meses para cá que a situação se agravou. Que não cai água de jeito nenhum. Na SEDAI, o que é que eles dizem para a senhora? Não, manda eu aguardar, que o processo na mesa de um, aí eu ligo para aquele, me dá o telefone de outro, e água eu não tenho, não sei o que eu vou fazer. Eu quero uma solução. O que a SEDAI pode dizer para essa moradora?
Na verdade, nós estamos já prevendo a substituição de várias redes em vários pontos da SEDAI. A Rodolfo Portugal é uma das que vai ser beneficiado com a troca de tubulações. Nós vamos trocar a tubulação antiga de ferro fundido, colocamos uma tubulação nova de PVC que não gera nenhum tipo de problema em relação à qualidade da água quando se é colocado bomba, para se puxar e aumentar em si a vazão da água que chega até a casa. Mas, senhor Ronaldo, me desculpa a pergunta, mas a SEDAI tem noção da agilidade com que esse serviço tem que ser feito, porque isso é saúde pública, né? Não tem dúvida, nós temos e estamos fazendo todo o possível para atacá-los assim que a gente tem condição de fazê-los no momento certo. Nós recebemos a carta da comunidade do bairro do Grande Rio Itambi, é uma comunidade de Itaboraí, e eles falam que eles nunca tiveram água encanada, nem saneamento básico, isso já há 20 anos que existe esse bairro. O senhor conhece Itaboraí? Conheço, claro que sim. E Itambi, inclusive, temos uma boa notícia para a população de Itambi. Nós estamos executando já a partir daqui a 15 dias, estaremos começando a execução de um poço profundo, cujo o mapeamento geológico demonstrou que a 100 metros de profundidade nós temos já água em quantidade e qualidade boa. Nós vamos captar essa água e vamos distribuir para a população de Itambi através de uma rede de 2,5 km que já foi projetada e que vamos começar a obra daqui a uns 15 dias. E quando isso ficar pronto? Mais 90 dias nós estamos já com a obra pronta para oferecer à população. E por que demora 20 anos para fazer isso? Na verdade, nós detectamos a possibilidade de fazermos esse poço agora e vamos executá-la o mais rápido possível. Bom, a seguir a gente fala sobre a guerra ao desperdício. A empresa de água de Niterói põe equipes na rua para acabar com os vazamentos e as ligações clandestinas. Esse é o nosso assunto para depois dos comerciais. (90 mil moradores da região oceânica de Niterói não têm água encanada nem rede de esgoto. A dona Abigail mora em Piratininga há 25 anos. Só tem água em casa porque o marido construiu um poço artesiano no quintal. Eu pegava água na serra, aquela serrinha que vai indo para Niterói. Com essa água que a gente tem do poço, a gente só usa para banheiro, limpar chão e um pouco para a gente lavar a roupa. A água mineral é para beber e cozinhar. 12 galões de 20 litros e R$ 24 por mês. No restaurante da Mauricéia, o gasto é ainda maior. Há 15 anos, toda a comida é preparada com água mineral. 60 galões todo mês. Em dinheiro por mês, uma faixa de uns 120, 140 reais. Esse dinheiro daria para me fazer outras coisas, né? Em vez de eu estar gastando com água. Segundo a Prefeitura de Niterói, a região oceânica nunca teve água nem esgoto encanados. As casas aqui têm fossas. Toda a sujeira vem direto para as lagoas de Piratininga e Itaipu, sem qualquer tipo de tratamento. São 60 mil habitantes convivendo com o problema. A reivindicação é antiga. Dona Aurelina, de 68 anos, nasceu em Piratininga. Ela já perdeu as contas de quantas vezes foi atrás de uma solução. Nós aqui não temos proteção de ninguém, nem ajuda de ninguém. Infelizmente, nós aqui só somos usados pelos políticos quando chega a época de eleição. Como se não bastasse, para agravar a situação, a concessionária que assumiu a rede de distribuição de água e esgoto em Niterói há 2 semanas, descobriu que, além do problema na região oceânica, metade da água que abastece o resto do município de Niterói é perdida em ligações clandestinas e vazamentos. A gente conversa agora com o diretor do consórcio Águas de Niterói, Cláudio Abduch, e continua aqui com a gente no estúdio o diretor de comercialização da SEDAI, Armando Costa Vieira Júnior. Foi com surpresa que vocês fizeram essa descoberta que cerca de metade da água distribuída em Niterói é perdida, jogada fora? Não foi uma grande surpresa, porque historicamente 40% a 50% da água utilizada no Rio de Janeiro ela é perdida entre vazamentos e ligações clandestinas. Foi um dos motivos que nós começamos imediatamente um grande programa de caça-vazamentos, que está sendo feito pela cidade através de setores, onde nós estamos tentando minimizar esse problema. Será um programa de longos meses. E nós iremos fazer em dezembro um recadastramento de forma a eliminar as ligações clandestinas. A Águas de Niterói assumiu há 2 semanas, como eu já disse aqui, mas foi no meio de muita polêmica e essa decisão ainda está na justiça para dizer quem é que realmente vai distribuir a água lá. A justificativa é que a SEDAI nunca fez nada por Niterói e a maior prova seria a região oceânica. Como é que vocês da SEDAI respondem a isso? Na verdade, a SEDAI, todo o abastecimento de Niterói até então tem sido feito pela SEDAI ao longo dos anos. Então, nós fizemos investimentos grandes em Niterói.
A região oceânica, em 97, a SEDAI tentou fazer uma licitação para colocar água na região oceânica, porém foi brecada pela prefeitura, que entendia que a concessão já tinha acabado naquela época. Então, a SEDAI sabia desse índice de vazamento, 50%? Na verdade, nós não temos 50% de vazamentos, né? Com aproximadamente 1,5 metro cúbico por segundo que a gente aduz até Niterói, se nós tivéssemos 50% de vazamento, 750 litros por segundo, nós teríamos algum rio de água tratada jorrando em algum lugar. E, na verdade, isso não acontece. Na verdade, que essa grande quantidade de água é distribuída à população, porém, como foi colocado, de maneira clandestina. Ou seja, são ligações que, apesar de existirem, apesar de gerarem um benefício à população, não são pagas à SEDAI em contrapartida pelo serviço prestado. Quer dizer, agora como um serviço privatizado, vocês vão batalhar para ter, digamos, a legalização dessa água. Porque, aparentemente, a SEDAI nunca quis receber o dinheiro que essa água está sendo jogada fora. Não, na verdade, nós já fizemos vários programas de recadastramento, inclusive estamos começando no Rio de Janeiro inteiro. A partir de janeiro, já tivemos a licitação, já estamos dando ordem de início agora, um grande recadastramento que vai pegar o Rio de Janeiro inteiro e pegaria também, com certeza, Niterói. Em quanto tempo vocês acham que vão conseguir chegar a níveis aceitáveis de perda, digamos assim? Hoje um padrão internacional de perda é de 15% a 20%. Isso é um programa que não se realiza em curto prazo. A nossa expectativa é de 3 a 4 anos. A gente interrompe aqui só um pouquinho a nossa conversa para ouvir a pergunta de uma moradora lá de Niterói. Senhor presidente, eu queria saber se a tarifa da água de Piratininga vai ser tão cara quanto a de Friburgo. Na verdade, é um morador de Niterói. Friburgo ficou mais caro? Friburgo é um sistema que hoje era uma empresa municipal, não era realizado pela SEDAI e não desconheço qual é a tarifa porque nós não temos nenhuma participação em Friburgo. O que nós podemos afirmar ao morador de Piratininga é que a tarifa será a mesma tarifa praticada à população de Niterói que hoje tem rede de abastecimento de água. Ou seja, não haverá nenhum aumento à população da região das praias oceânicas. Em quanto tempo vocês acham que vocês vão conseguir colocar esgoto e água tratada ali na região de Piratininga, na região oceânica de Niterói? O nosso compromisso com a população de Niterói, antecipando até as metas de editais, é que em um ano toda a região oceânica tem abastecimento de água e em 2 anos toda a região oceânica tem infraestrutura de esgotamento sanitário. Vocês da SEDAI dizem que porque houve aquela briga com a prefeitura de Niterói e por isso nunca teriam levado a água e esgotos encanados lá para a região oceânica. Mas a SEDAI estava lá há 30 anos já. Não podia ter feito isso antes? Exato. Na verdade, nós viabilizamos os recursos para poder fazer essas obras todas a partir do ano de 97. E foi quando nós efetivamente iríamos fazer todo aquele abastecimento. Vamos então ouvir a pergunta de um outro morador lá de Niterói. Eu gostaria de saber do presidente se irá cumprir o prazo que ele nos prometeu de trazer água para Piratininga em um período de 10 meses. Volto a realizar que nosso prazo com a população é de 1 ano. Estaremos até fazendo alguns esforços de antecipar essa meta, já é uma meta bastante ousada, porque nós teremos que implantar 15 quilômetros de adutora, desde a Estrada Velha de Maricá até Itaipu. Construiremos 2 reservatórios de 5 milhões de litros cada um em Pendotiba, o outro em Itaipu, além de toda a rede de distribuição na região oceânica, que montarão em torno de 250 quilômetros de rede. O nosso prazo com a população é em até 1 ano. Quanto vai custar isso lá para a empresa, para levar essa água lá para Piratininga? O nosso investimento de toda a infraestrutura para a rede de abastecimento de água é em torno de 25 milhões de reais. Esse dinheiro é suficiente para atender a toda a população? Sem dúvida. Ele é suficiente. Nós estamos investindo em Niterói, nos primeiros 4 anos, 100 milhões de reais entre água e esgoto, sendo que boa parte desse investimento já está garantido com um empréstimo do BNDES. Por que a SEDAI relutou tanto em ceder esse direito de distribuir água para uma empresa privada? A SEDAI ganhava muito dinheiro em Niterói? Não, não é o caso. Na verdade é que existiam os problemas jurídicos em relação ao que já foi investido em Niterói, que não foi efetivamente depreciado, ou seja, todo aquele investimento que a SEDAI fez ao longo dos anos e que não foi ressarcido ainda pela tarifa. Então esse era um ponto. E o outro ponto que ainda está em discussão e que haverão reuniões e haverão entendimentos para que se chegue a um ponto, é o valor da água que a SEDAI receberá pela venda da água tratada no atacado. Quanto é esse valor? Esse valor foi pleiteado inicialmente pela SEDAI a 58 centavos. E vocês acham? Nós vamos negociar para ver aonde existe a possibilidade de chegar. Na verdade, nós fizemos um levantamento de custos e esse levantamento de custos nos levou a 58 centavos pela água por metro cúbico de água tratada entregue em Niterói. Ou seja, tratada a partir do sistema Imunana Laranjal e transportado até a entrada do município. Esse valor todo de captação na represa, de tratamento e de adução, com custos, obviamente, de produtos químicos, obviamente, de pessoal que faz a manutenção desse trecho, além do transporte de energia elétrica que a gente gasta para poder bombear essa água até a entrada do município,
Com esse levantamento total, fizemos e verificamos que o metro cúbico nos custava 58 centavos. A gente sabe que esse caso está na justiça. Quem garante, quem é que pode garantir para a população que o consórcio Águas de Niterói vai realmente investir tanto dinheiro num caso que a justiça pode chegar e falar, não, é da SEDAI mesmo? Nós estamos bastante tranquilos quanto a essa parte judicial. Esse caso está rolando há mais de 2 anos e até agora a Prefeitura ganhou por unanimidade em todas as instâncias. Nós, inclusive, já iniciamos as obras em Itaipu, mostrando a nossa total tranquilidade quanto a esse tema jurídico. Então, o senhor garante que a população não vai ter reajuste para as pessoas que moram em Niterói, claro, da tarifa de água? Garantimos. Não haverá nenhum tipo de reajuste, até porque nós estamos baseados numa decisão judicial, onde nós estamos comprando a água da SEDAI, nos primeiros 18 meses a 20% da receita, e após isso 30 centavos o metro cúbico. Algumas cidades do norte do estado já querem a privatização do sistema de água, a própria Prefeitura do Rio queria privatizar parte do sistema de água da capital. Como é que vocês da SEDAI encaram isso? Nós estamos fazendo, por solicitação do senhor governador, e já está sendo bastante estudado pelo presidente da companhia, Dr. Roberto Gomes, um novo modelo de gestão em relação à companhia que terão os municípios também como parceiros. Então essa é a maneira como a SEDAI está encarando todo esse movimento em relação municipalista do saneamento em si no Rio de Janeiro. Seria uma parceria ao invés de uma rivalidade na justiça que seja? Claro, perfeito, perfeito. Essa é a ideia da SEDAI. Com isso trabalhariam melhor? Claro, eu acredito que sim. Aqui para a cidade do Rio, para a capital, existe algum prazo, alguma previsão nesse sentido? Não, os estudos já foram iniciados, mas estão caminhando rapidamente, mas ainda não temos nenhuma definição. Depois dos comerciais, a gente continua falando dos problemas da região oceânica de Niterói, especialmente as lagoas que a gente viu estão servindo de depósito de esgoto. A gente volta já já. Saco plástico, garrafas, pneus e muito mau cheiro. A Lagoa de Piratininga, em Niterói, está morrendo. Os moradores aqui de Piratininga e Niterói pedem socorro. A Lagoa de Piratininga está morrendo. Há 10 anos, o Grupo de Ação Popular da Região Oceânica luta para que sejam feitas obras de despoluição na lagoa. Mas até hoje nada foi feito e a situação está cada vez pior. Todo o esgoto dessa região escorre para a lagoa. Pois é, você viu, o consórcio Águas de Niterói acabou de anunciar na entrevista anterior que vai instalar uma rede de esgoto na região oceânica de Niterói. Quer dizer, em tese, esse problema vai ser resolvido. Mas como é que ficam as lagoas da região? Nós vamos conversar agora com o presidente do Grupo Ação Popular, Carlos Marins, e também com o presidente da Serla, Agostinho Guerreiro. Carlos, há quanto tempo você ouve essa promessa que a gente ouviu no bloco anterior? Vai ter água e esgoto encanados na região oceânica de Niterói? Olha, essas promessas já estão sendo feitas há mais de 10 anos. Nós tivemos 3 governadores, todos os 3 governadores estiveram em Niterói nos prometendo saneamento e salvação das lagoas. Vocês são um grupo organizado que sempre batalharam por isso? Sempre. Nós lutamos, esse grupo foi fundado por moradores há 5 anos, nós lutávamos isoladamente e montamos um grupo para lutar por saneamento, montamos uma ONG, o Grupo de Ação Popular, para lutar efetivamente por saneamento e ter mais abertura e mais força na nossa voz. Não apenas pela defesa do meio ambiente, mas também pelas doenças que toda aquela água suja deve transmitir a quem mora ao redor da lagoa, não? Muito comum casos de diarreia, hepatite e outras doenças mais de pele entre criança e entre moradores, e principalmente entre os pescadores, que muitos deles, por não ter condições de sobreviver, ainda pescam peixes dentro da lagoa. Senhor Agostinho, é exagero a gente dizer que a Lagoa de Piratininga, especificamente a Lagoa de Piratininga, já está morta? Ela não está morta, mas ela está quase morta. Porque todas as lagoas que foram envolvidas pela urbanização, e o processo de urbanização nas últimas décadas foi muito irresponsável, no Rio de Janeiro também, e todas as lagoas da região oceânica estão padecendo disso porque se transformaram em depósitos de esgoto das populações da região.
E o caso de Piratininga é tipicamente isso, é uma lagoa que está morrendo por conta do lançamento de esgotos. Agora, digamos que num passe de mágica, amanhã se colocasse esgoto encanado por ali, nenhuma gota de esgoto caísse na lagoa de Piratininga. Qual a chance de revitalizar, voltar a ser o que ela era antes? Bom, haveria um tempo, provavelmente um número de anos, poderíamos dizer 5, 6, 7 anos. Naturalmente isso é possível? Não, tem que ter ação. Mas também com uma certa ajuda, porque o homem, ele ajudou a destruir, ele teria que ajudar a recompor a lagoa, principalmente além de cessar